Olá, pessoal. Então, iniciando a nossa lista de exercícios dos sistemas UTM, RTM e LTM, né? Então, o primeiro exercício, dando continuidade à lista, é o exercício 21. Tá? Então, um profissional recebeu as coordenadas em siglas 2000 de um ponto base determinado por posicionamento GNSS no município de Serra do Navio, tá? No estado do Amapá. E aí estão as suas coordenadas, né? Este e norte. Entretanto, não foi informado ao profissional qual o sistema de projeção utilizado, meridiano central ou fuso da projeção. Então, pense que é o seguinte caso, né? Não, tem um ponto base lá, esse ponto já foi determinado por posicionamento GNSS e as coordenadas são essas, tá? Este, norte, ou XY, enfim, tanto faz. Mas não foi informado para o profissional que sistema de projeção é esse, né? Se é o TM, RTM, LTM ou até outro. Não foi informado o fuso ou o meridiano central da projeção, enfim, nada disso, né? De tal forma que não tem como saber qual que é o sistema de coordenadas aqui. A única coisa que se sabe é que está em Sirgas 2000, né? Então são essas as coordenadas, né, no sistema de projeção em Sirgas 2000, né? Tem as coordenadas e o datum, mas não tem o sistema de coordenadas, tá? Bom, assumindo que se trata de um sistema TM, né, então não, deve ser algum sistema TM, né, Transact Mercator, seja o TM, RTM ou LTM. Considerando que a longitude geodésica aproximada, né, desse município, né, Serra do Navio, é de 52 graus e 7 segundos ao oeste, mais ou menos, né, determine qual o sistema de coordenadas deste ponto base e o respectivo fuso. Tá? Então aqui o profissional vai estar nesse dilema, né, que às vezes, né, eventualmente pode acontecer na vida profissional, né, de só ter as coordenadas e o datum, né, nesse caso o CERGAS 2000, mas não ter ali o sistema de coordenadas, né, qual é o sistema de projeção cartográfica que foi adotado. Então ele tem que descobrir, tá? Como é que a gente faz isso? Pelas definições, né, pelos parâmetros do sistema de projeção TM, né. Então aqui é um exemplo de situação prática, né, aplicada, enfim, que vocês poderiam enfrentar no dia a dia profissional de vocês, que a gente teria que utilizar aquelas fórmulas, né, para se calcular o fuso e o meridiano central em função da longitude do local, do ponto, tá? E aí, com base nos valores que a gente encontrar aqui, né, para cada projeção, né, e as definições do sistema de projeção, né, a questão do meridiano central e tudo mais, a gente vai conseguir, então, descobrir o sistema de projeção adotado aqui nesse caso, tá, para esse posicionamento GNSS. Bom, primeira coisa, né, se a gente for usar o nosso senso crítico, a gente já consegue descartar um sistema TM da jogada aqui. Né? Qual deles? O UTM, o RTM ou o LTM? Tá? Então, nota o seguinte, ó, a coordenada este vale 510.916 metros. Né? Então, assim, ó, se a gente for lembrar do falso oeste na LTM, ele é 200 mil. E a LTM vai meio grau para cada lado, né? Meio grau para leste, meio grau para oeste. Ou seja, né, dificilmente vai chegar no valor de 300 mil. Né? Então, como esse valor é 510 mil, né? Então, de cara já não pode ser LTM, tá? O TM, o falso hash parte de 500 mil. Então, pode ser perfeitamente possível ser o TM. RTM, o falso hash parte de 400 mil, né? E vai 1 grau para cada lado. Então, também, né? Pode ser possível que seja também o sistema RTM, beleza? Então, a gente não pode descartar nenhum desses dois ainda, né? Só o RTM. Em função da coordenada hash do meridiano central, o falso hash, e a extensão do fuso. Tá? Então não vai ter coordenada hash UTM, desculpa, LTM, na casa dos 500 mil metros. Tá? Mas para o RTM e para o UTM pode ocorrer. Então esses dois a gente ainda está em dúvida. Beleza. Bom, como é que a gente resolve então? Então vamos usar esse formulário, né, ó, que a gente consegue descobrir o fuso e o meridiano central, né, de cada projeção. Tá? Então vamos lá. Para o sistema UTM, né, então vamos ver ali quanto que é o valor da longitude ali.
é 52 graus, 0 minutos e 7 segundos. É 52 e alguma coisa, tá, pessoal? A gente não precisa ser tão rigoroso aqui, a gente sabe que vai dar 52 algum quebrado, então eu vou até chutar o valor que ficaria na conversão, que não vai mudar a nossa conclusão, né? Então a gente tem que estar sempre atento a isso também, né? Tem um senso crítico no que a gente está fazendo, tá? Então vamos botar que é 52, sei lá, 0,0001, por exemplo, sei lá, tá? Ou até para não ficar tão pequenininho assim, vou botar que é 52,001, sei lá, tá? Só para a gente saber que é 52 alguns quebradinhos ali, tá? Negativo, né? Oeste, então menos, tá? Beleza. Então vamos lá, quanto que seria o fuso no sistema UTM. Então a gente vai pegar esse valor, né, e dividir por 6, né, e deu menos 8 alguma coisa. Então a gente já sabe, né, menos 8 alguma coisa, o inteiro é o menos 9, né, é o inteiro à esquerda, né. Então, menos 9, tá? Esse é o resultado dessa divisão, né, da nossa longitude dividido por 6 graus, né. Beleza. Menos 9 mais 31. Então, se for o sistema UTM, opa, 9 negativo, né? Menos 9 mais 31. Então, se for o sistema UTM, vai ser o fuso 22. Beleza. Sendo o fuso 22, a gente já sabe de antemão que o meridiano central é o menos 51, né? Mas, enfim, vamos até fazer a formulinha aqui, né? Então, fuso 22 menos o 31, né? Menos 9 vezes o 6, menos 54, mais 3, menos 51. Então, meridiano central, menos 51, tá? Então, o TM, vamos até abrir um bloquinho de notas aqui para não se perder, né? Então, no sistema UTM, né, para essa região, para esse município, Serra do Navio, para essa longitude, né, de 52 graus e 7 segundos, mais ou menos, tá? A gente estaria no fuso 22, meridiano central, menos 51, tá? Vamos ver para RTM agora. Então, é uma outra fórmula, né? É a mesma longitude. Claro, né, pessoal, mesmo local no mundo, a longitude não muda, né? A longitude não depende do sistema de projeção do fuso adotado, né? Essa é a vantagem, uma vantagem das coordenadas geodésicas, né? Então, a mesma longitude do local ali, né? Então, é 52 alguma coisinha, né? Então, vamos trabalhar aqui com 52,001 aproximadamente, de novo, né? Sinal negativo, tá? Opa, ele está com 52,001 menos, tá? Beleza. E agora vamos usar a fórmula da RTM para descobrir o fuso. Então, é esse o valor da nossa longitude de referência, né, dividido por 2, menos 26,005. Então, nesse caso, né, qual que é o nosso inteiro? É o menos 27, né? É o inteiro à esquerda aqui, né? Do menos 26 alguma coisa, né? Mesma lógica. Então, no hemisfério oeste, o nosso inteiro aqui é o menos 27, tá? Então, vamos lá. Menos 27, né? Então, 27 negativo, mais 91, seguindo aqui o formulário. Então, se for o sistema RTM, tá, o nosso fuso é o fuso 64. Tá? Beleza. Tendo fuso, a gente consegue descobrir o meridiano central, né, análogo ao caso do UTM. Né, ó. Só muda a fórmula, né, e claro, o valor do fuso, enfim. Então vamos lá, nosso fuso é o 64, então para o sistema RTM, 64 menos 91 menos 27, tá? Menos 27 vezes 2, menos 54. Menos 54 mais 1, menos 53, tá? Os 53 graus oeste. Então, o meridiano central no sistema RTM é esse, o menos 53, tá? Então, beleza, descobrimos o fuso e o respectivo meridiano central, né? No sistema UTM e no sistema RTM, tá? E daí, né? Aí agora, pessoal, é que a gente tem que usar a definição do sistema de coordenadas de cada um. Né? É só assim que a gente vai conseguir resolver o problema. Ó, se for o sistema UTM, o meridiano central é o menos 51. Beleza? Qual que é a longitude aproximada da região? É menos 52 graus alguma coisa, né? É 1 grau. Né? 1 grau a oeste ali, né? Então, ó,
Se for o sistema UTM, o que acontece? Né? A nossa região está a oeste do meridiano central. Por quê? Porque o meridiano central menos 51 e o meridiano central da região aproximadamente é menos 52 alguma coisa. Né? Então, é 1 grau a oeste. Tá? E se for o RTM? Ó, se for RTM, o meridiano central menos 53. Então, aqui é o contrário, né? Se for RTM, então a nossa região está a leste do meridiano central. Por quê? Porque a nossa região está no menos 52. Meridiano central da RTM menos 53. Então, estamos a leste do meridiano central, se for no sistema RTM. Com isso, a gente consegue resolver, pessoal. Como? Ó, se é UTM, está a oeste do meridiano central. Se for RTM, está a leste do meridiano central. E daí? E daí que é o seguinte, ó. Quanto que vale o falso oeste do meridiano central UTM? 500 mil. Né? Então, se o sistema de projeção fosse o TM, o que acontece? A nossa coordenada este deveria ser menor que 500 mil metros. É a definição do sistema UTM. Definição do sistema de coordenadas UTM. Né? Não pode ser. Por que não pode ser? Porque ó, a coordenada este que foi passada é maior que 500 mil. Então não pode ser o TM. Se for o TM, tem que ser menor que 500 mil. Por quê? Porque a região está a oeste do meridiano central no fuso 22 do sistema UTM. E agora, no caso do RTM. Vamos lá. Ó. Se for RTM, a região está a leste do meridiano central. A gente já concluiu isso. Então, ou seja, ó, a nossa coordenada este tem que ser maior do que quanto? Sistema RTM, o falso oeste, né, a coordenada este do meridiano central, vale 400 mil. Se nós estamos a leste, é maior do que isso. Então, nossa coordenada este tem que ser maior do que 400 mil metros. Né? Que é o caso aqui, né? É 510 mil metros alguma coisa. Então, ou seja, né, só pode ser o sistema RTM. Já tínhamos excluído antes o RTM. Com essa análise, a gente excluiu o UTM. Sobrou apenas o RTM. Então, esse é o sistema de coordenadas, tá, desse ponto base. Se eu entrar com as coordenadas UTM, eu não vou achar o ponto, porque eu estou no sistema de coordenadas errado. Né? Para eu achar o ponto, para eu achar aquele marco de concreto, aquela chapa metálica, enfim, aquele pino, enfim, aquele ponto lá que está já o referenciado, que foi implantado, né, para usar como ponto base para o meu posicionamento GNSS, eu tenho que entrar no sistema de coordenadas RTM, tá? E aqui, só para vocês terem ideia, né, Serra do Navio é um município aqui, né, um tanto isolado ali no estado do Amapá, né? Então, ou seja, né, dificilmente eu ia ter outros pontos bases conhecidos, enfim, então eu saber que tem um ponto base lá, né, vai ser de grande valia para mim, caso eu fosse fazer um serviço por lá, né? Eu já tenho um ponto base ali, então eu já vou ganhar algumas horas de trabalho aí, porque eu não vou precisar fazer um rastreio, né, um estático aí de longa duração, enfim, para depois processar com base da RDMC em determinar a posição, né? Então já tem um ponto base. Mas para eu achar esse ponto base, eu tenho que saber o sistema de coordenadas dele. Né? Se eu entrar com as coordenadas do TM, eu não vou achar, né? Então eu tenho que saber qual que é, que nesse caso seria a RTM, né? Então entrando com as coordenadas RTM, configurando as coordenadas RTM, beleza, eu conseguia chegar ali mais ou menos no local do ponto, e aí, claro, fazendo uma análise visual ali, eu iria conseguir encontrar, né, esse nosso marco geodésico de referência. Beleza? Então aqui é um exemplo, né, de quando vocês poderiam eventualmente cair nesse tipo de situação, né, que recorrer a esses formulários para descobrir o fuso e o meridiano central, né, do meu sistema de projeção, né. Nesse exemplo, a gente tinha as coordenadas, né, só o valor das coordenadas, né, e o datum, Sirius 2000, mas a gente não tinha o sistema de projeção, o sistema dessas coordenadas, né. E aí a gente teve que recorrer a essas fórmulas, né. Por quê? Porque com base nas definições dos sistemas de projeção, né, o falso oeste, o falso norte, né, a leste, a coordenada este aumenta, a oeste, a coordenada leste diminui, enfim, usando essas características do sistema de projeção TM, a gente conseguiu descobrir qual que era o sistema TM correspondente nesse exemplo. Beleza?